se vocês sabem o que de fato é saúde mental. Eu acho que a gente precisa clarear mais esse conceito. Boa noite, Luciene. Eu queria clarear mais com vocês o conceito, já que o nome do grupo é saúde mental, né? E eu entendo que as pessoas que estão ali são pessoas que estão comprometidas com a sua saúde mental. Mas seria muito bom que a gente pudesse definir o que é saúde mental. As pessoas hoje estão falando tanto disso, mas será que isso está claro? Será que está claro, de fato, o que é saúde mental? Porque se eu não sei o que é, pode ser que fique mais difícil eu dizer e afirmar se eu tenho ou não, né? Então, vamos pensar, quando a gente pensa em saúde mental, a gente vai falar de uma sensação de bem-estar, ok? Essa sensação de bem-estar precisa existir na minha vida diária, tá? Então, vamos pensar que, na maioria do tempo, eu estou lidando e sentindo um bem-estar, tá? A minha vida é marcada pela sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar, ela vai trazer como consequência para mim, para minha rotina, o desenvolvimento, ok, de todas as minhas habilidades. Então, eu vou conseguir cumprir função, eu vou conseguir me relacionar, eu vou conseguir dar conta sem nenhum prejuízo, sem nada que me paralise. Porque se tem uma área paralisada, se eu tenho uma questão que eu não dou conta, e se a sensação, na maior parte do tempo, é de mal-estar e não de bem-estar, aí eu estou diante de uma saúde mental comprometida. Então, eu quero definir para vocês que estão no grupo de saúde mental o que de fato é saúde mental. E é exatamente por a gente, de repente, não ter definição dela e a gente não cuidar disso, a gente vai ficando sem saúde mental. Então, cuide da sua saúde mental para você não precisar cuidar da sua doença mental. Parece forte, mas é real. Se nós não cuidarmos da nossa mente e da saúde da nossa mente, nós possivelmente cuidaremos da doença da nossa mente. E eu tenho certeza que ninguém que está aqui comigo está pensando ou se preparando para cuidar de uma doença na mente. Porque, deixa eu dizer para vocês uma coisa, se nós não cuidarmos da nossa mente, ela adoece. Então, eu quero deixar claro, uma das marcas de saúde mental é capacidade de lidar com o estresse. E eu tô esse mês todo avisando lá no Instagram que eu estou estudando esse assunto, estou mergulhada nesse assunto de uma forma mais científica, para que eu possa estar trazendo na próxima segunda-feira, dia 30, 9 horas da noite, eu vou estar fazendo uma live no Instagram, justamente com esse assunto. E a pergunta que está lá é: você é estressado? Deixa eu perguntar aqui se tem alguém estressado aqui comigo hoje. Tem alguém estressado? Responde aí no chat aí para ver se tem, se vocês estão relax aqui comigo, tranquilos, ou se de fato vocês se consideram pessoas estressadas. Tem alguém estressado aqui na sala? Tem uma aqui. Outra, outra. É, então, se você é estressado, o pessoal está até levantando a mão, ó. Se você é estressado, eu quero te convidar a você colocar aí na tua agenda, porque eu vou falar especificamente, de uma forma bem científica, na segunda-feira. Segunda-feira, 9 horas no Instagram, você põe aí, bota lembrete no seu celular. Se você tem interesse, de fato, nesse assunto, então pense de estar comigo na segunda-feira à noite para a gente falar sobre isso. Porque hoje
a nossa proposta aqui é para falar sobre morte. Mas para falar sobre morte, tem que falar sobre vida. Para falar sobre vida, tem que falar sobre morte. E aí eu deixei essa pergunta, porque eu quero falar aí, e hoje, quem está aqui comigo, eu queria te convidar a você separar papel e caneta, porque vai ter exercício, vai ter tarefa. E eu acho muito importante para ampliar mais ainda a consciência de vocês, tá? Se você tiver papel e caneta aí, pegue, porque a pergunta que eu separei para hoje foi: quando foi que você começou a morrer? Porque nada começa hoje. De uma forma muito triste para todos nós, a gente acaba recebendo notícias de suicídios, de pessoas que tiraram a vida. Essa semana chegou para mim, eu vou contar dois fatos para vocês, porque não tem como falar de morte sem falar de vida, não tem como falar de vida sem falar de morte. Ok? Então, deixa eu começar com a parte boa, né? Com a parte gratificante para mim. Há 1 ano e 4 meses atrás, chegou para mim o pedido de socorro de uma mãe aonde o filho estava desistindo de viver. E aquela mãe desesperada pedindo socorro. E a partir dali, por volta lá de maio de 2023, eu comecei a caminhar com esse paciente. E para minha alegria, foi uma caminhada difícil, desafiadora, mas a vontade de não viver mais era só o sintoma. Eu precisava ir buscar junto com aquele paciente a causa disso. E foi o que fizemos durante 1 ano e 4 meses. Quando foi na última terça-feira, agora, essa semana, foi terça ou foi ontem? Eu vou ver aqui na agenda. Terça ou ontem, eu dei alta a ele. Depois de 1 ano e 4 meses, me despedi desse paciente com muita alegria, o quanto ele se movimentou durante todo esse tempo e aguardando que ele possa me mandar, de fato, a conclusão da faculdade, o diploma dele, que me parece que sai agora, acho que até o final do ano. Então, é possível que pessoas que tenham começado a morrer um dia cessem essa dinâmica, se despeçam disso para começar a viver. Então, no caso, esse paciente se permitiu começar a viver. Mas, por um outro lado, eu recebi também, essa semana, o pedido desesperado de uma família, né, em desespero, em angústia, porque já era, nessa semana que passou, já era a 3ª tentativa de suicídio daquele jovem. E aí, para esse momento, eu os acolhi, mas nesse momento, aonde a razão vai embora, não há razão, no momento desse, para esse paciente, ele fica mergulhado na emoção, então não há racionalidade. Para esse momento, o que se pode fazer, o protocolo é internação e medicação, para poder tirá-lo dessa crise terrível, dessa dor terrível, incalculável, para que de fato possa se começar a buscar a causa. Então a gente tem aí morte se transformando em vida, né? No primeiro caso que eu trouxe para vocês, e também tenho muitas esperanças que, mais uma vez, nesse segundo caso, tão perto, a gente possa de novo ver a morte se transformando em vida. Mas, quando chega para mim, né, o caso chega para mim com uma fala de alguém, né, a família trazendo algo que aconteceu nos últimos meses, mas não tem nada a ver com o que aconteceu nos últimos meses.
O que os últimos meses trouxeram foram a gota d'água de um copo cheio. Percebem? Tá claro para vocês? E aí a grande questão desse segundo paciente que está internado agora, né, e medicado, é buscarmos quando foi que você começou a morrer. Porque nada começou hoje. Percebem? E eu quero que fique claro para vocês. Identifiquem. Nada é de um dia para o outro. Tem uma causa, tem uma história que vem sendo deixada para lá, que vem sendo não olhada, que vem sendo não sentida, sabe, de frente. Eu não quero olhar para isso, eu não quero saber disso, eu não quero tocar nesse assunto. É a maior fantasia que a gente tem quando a gente acha que não tocar no assunto faz com que esse assunto não exista. Ele está ali, enorme, como nunca antes. Não tocar no assunto não me dá nenhuma garantia de que ele vai ser resolvido. E na maioria das vezes não é. Então, assuntos mal resolvidos, e eu coloquei até no Instagram também essa semana, armários, guarda-roupas, né, emocionais cheios demais, um armário cheio demais, chega uma hora que a porta não fecha mais, entendeu? E você corre o risco de um dia forçar para fechar essa porta, e aí a porta voltar e junto com tudo que tem dentro, vir tudo em cima de você. É muito possível que isso aconteça. Então, pense na possibilidade de ir esvaziando esse armário cheio e esvaziando esse copo cheio. Porque o que acontece hoje, ou as tragédias que nós vemos hoje diante dos nossos olhos, é o resultado da gota d'água de um copo cheio, é o resultado de um armário que não conseguia mais fechar a porta. Ok? Tá claro para vocês até aqui? Saúde mental fala de um indivíduo que consegue dar conta de administrar os estresses e consegue identificar os seus limites na vida. Isso é saúde mental. Quer identificar alguém que tenha saúde mental? Veja se essa pessoa é marcada, a vida dessa pessoa é marcada por bem-estar. E isso faz com que ela consiga executar tarefas, consiga se relacionar de forma saudável, consiga administrar estresse e consiga saber quais são os seus limites. Quem tem vivido dessa forma é alguém que a gente pode dizer que a sua saúde mental está em dia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem me conhece sabe, a sua saúde mental é única e exclusiva responsabilidade sua. Não tem ninguém que possa nem cuidar da sua saúde mental, nem se responsabilizar. E quando eu falo de cuidar, eu falo justamente de mantê-la. Porque o que vai acontecer se você perder a saúde mental é que aí você vai precisar, de fato, de, dependendo da situação, entrar com medicação e entrar, de repente, no caso mais grave, com uma internação. Percebem como é importante demais nós mantermos a nossa saúde mental? Tá claro para vocês até aqui? Vocês conseguem, de fato, ter esse entendimento? Tá claro para vocês aquilo que eu estou trazendo?
Saúde mental é responsabilidade nossa. Ninguém deve se comprometer em cuidar da saúde mental de ninguém, porque não vai dar conta. A gente vai precisar cuidar da nossa, ok? Cuide da sua saúde mental. Você oriente pessoas, né? Traga informações, já que você está aqui no grupo de saúde mental comprometido com informações sérias, mas cuide da sua saúde mental. Ninguém vai poder fazer isso, não. O máximo que o outro vai conseguir fazer é você chegar ao ponto de precisar de profissionais aonde você precise, de fato, de remédio, de medicação e de, no pior dos casos, uma internação. E o seu cérebro gritando por socorro. Tá ok até aqui? Então eu quero que você pense. Existe essa sensação de bem-estar? Existe essa habilidade de administrar estresse? A gente está tendo aqui o relato da Josiane dizendo: eu precisei de uma internação. Vou ler aqui. Eu precisei de uma internação e foi muito triste. Obrigada por compartilhar, Josiane. E é exatamente assim. É o limite que o nosso cérebro chega, sabe? E é muito interessante, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas para a gente não morrer, o nosso cérebro acaba nos parando de alguma forma. Antes da morte, ele pode nos levar a vivenciar situações terríveis para que a gente não chegue no pior. Não aparece seu nome para mim, mas eu estou vendo você compartilhar que hoje você tem passado uma questão em casa, familiar. Não aparece para mim aqui o nome. Mas que bom que você está aqui para que você possa buscar ferramentas para que, de fato, haja saúde mental. Se por acaso tem alguém aqui comigo hoje que já está vivendo uma doença mental, eu quero te dizer que existe cura para a doença, que existe solução. Então, busque ajuda, busque solução para que você não, para que a doença não aumente, isso não piore mais esse quadro. Então, quando eu fiz a pergunta lá, quando foi que você começou a morrer, existem algumas dinâmicas de morte que a gente faz inconsciente. E eu queria trazer algumas aqui para depois, então, passar essa tarefa para vocês. Eu, como lido com isso o tempo inteiro, estudo, amo essa área que eu atuo, eu acabo vendo muitas dinâmicas de morte inconscientes que as pessoas vão fazendo. Qual seria, Renata? Porque tem pessoas que elas vão morrendo aos poucos. Exemplo, ela sabe que, de repente, a sua saúde física está debilitada de alguma forma, por uma questão de sedentarismo, por uma questão de negligência ao corpo, e aí ela recebe, através dos exames, algumas orientações, exames laboratoriais, exames de imagem, de coisas que ela não pode fazer para que o seu corpo recupere a saúde. E, de forma inconsciente, essa pessoa parece que não liga, deixa para lá e vai vivendo como se tivesse tudo certo, como se tivesse tudo bem. E não está. E aí, o que acontece é que
Vamos dar um exemplo. Olha, seu açúcar está alto, você está pré-diabético e você precisa evitar. Vou dar um exemplo simples aí da sociedade. E você precisa tirar o açúcar. Sim, senhora, sim, senhor. Sai dali, continua comendo açúcar como se nada tivesse existido, como se nada tivesse acontecendo. São dinâmicas de morte inconsciente. Eu já vou ler aí o seu relato. E aí, vou dar um exemplo simples dessa questão de saúde. O médico diz assim: olha, o seu coração está apresentando algumas questões, ou o seu sangue está apresentando algumas questões. As coisas não estão normais. O seu corpo já está trazendo algumas informações para você. Então, vamos recalcular a rota? Vamos começar a atividade física? Vamos mudar de fato essa alimentação, que é, na maioria dos casos, 90% industrializada, né? Que a gente não come. O mercado não vende mais muito alimento, vende produto alimentício. Tá? Existe uma diferença entre alimento e produto alimentício. A gente precisa entender quando o assunto é saúde mental. E aí a gente procura, aí às vezes a gente, em vez de fazer o caminho certo, a gente vai, o que que tem? Já faço tanta coisa, eu mereço, eu tô cansada, eu não vou fazer isso. E aí, de forma inconsciente, a gente vai fazendo as nossas dinâmicas de morte. Porque se eu negligencio o meu corpo, eu negligencio qualquer outra coisa na vida. Porque quem de nós aqui nessa sala não precisa do corpo para estar aqui? Não tem ninguém aqui sem o corpo. E a gente acaba não valorizando o que a gente tem. E aí a gente vai se deixando, se deixando. Olha, você precisa perder peso, você precisa se alimentar melhor, você precisa ter um tempo mais de lazer. Eu faço o contrário do que é para fazer. Será que eu não estou fazendo uma dinâmica de morte? Inconsciente? Será que eu não estou, de fato, negligenciando aquilo que eu era para priorizar? Isso é uma dinâmica de morte. Parece que eu sempre preciso ter alguma coisa, algum diagnóstico para falar para alguém, eu preciso sempre de estar sentindo alguma dor. Pense nisso. Você não pode viver sem dor, porque viver sem dor é viver. E como você não vive, você vem, né, morrendo. Então, para quem vem morrendo há muito tempo, não pode viver uma vida plena. Então, eu vivo com dores, eu vivo doente, eu vivo pela metade. E qual é a minha responsabilidade nisso? Será que por trás dessa negligência, nessa autonegligência, não existe uma dinâmica de morte? E aí, dentro do que eu estou trazendo para vocês, a pergunta vai se repetir. Quando foi que você começou a morrer? O que aconteceu na tua história para que você fosse desistindo aos poucos? Para que você fosse se entregando aos pouquinhos? Para que você fosse parando? Sabe? Você vem parando um dia após outro, né? Mais lento, mais lento, mais lento, mais lento. O que aconteceu? Tem pessoas que acabam, por conta da crença, né, de Deus, de crer em Deus, acabam não chegando às vias de fato com as próprias mãos, assim, de forma direta. Mas como conseguem fazer isso de forma indireta? Quando, Renata? Quando se negligenciam. Quando sabem o que é para ser feito e não faz. Quando escolhem uma dinâmica de morte em vez de uma dinâmica de vida. Por trás disso existe um motivo emocional. Só não sei se você já identificou, mas tem. O Setembro Amarelo
é para muito mais pessoas do que a gente imagina. O Setembro Amarelo não é só para esse paciente que está internado agora sobre sedação, porque, de fato, ele tentou o suicídio 3 vezes na última semana. O Setembro Amarelo é para muitos que estão lentamente se matando, aos pouquinhos, bem devagar, até o dia que, de fato, vai chegar a tão esperada doença. Aí eu agora tenho um diagnóstico. É para a gente pensar, quando foi que nós começamos a morrer? E eu gosto muito desse assunto, porque se você não conhece a minha história, tem lá no Instagram, nos destaques, de uma forma bem resumida, o que eu vivi aos 29 anos. Porque eu fiz uma dinâmica de morte durante muitos anos, inconsciente, e até que chegou o meu grande e terrível diagnóstico aos 29 anos. Qual era o diagnóstico? Aneurisma cerebral rompido, hemorragia intracraniana, pressão intracraniana que chega a 60. E aí a medicina, por todo o conhecimento que tinha, deu a notícia que qualquer um daria. Olha, família, ela tem 48 horas de vida e daqui a 48 horas ela vai ter morte cerebral. E aí nós vamos comunicar como é que vocês vão fazer com ela. Você vai doar órgão, você não vai, enfim. Então pensem em alguém que já passou por isso. Então falar disso para mim é algo muito, mas muito tranquilo. E o quanto eu vejo hoje pessoas fazendo dinâmicas de morte inconsciente. Nas relações, porque elas fazem manutenção de relações tóxicas, e a manutenção de uma relação tóxica é, sim, uma dinâmica de morte. Faz a manutenção de estar cuidando de tudo e de todos, porque precisa existir, é uma dinâmica de morte, porque não existe. Entra em situações que sabem que aquelas situações vão terminar em caos, em estresse, mas ele ou ela se envolve de forma muito consciente ali, de querer estar, mas na verdade para poder depois, no final, chorar, lamentar, se frustrar, para poder fazer a manutenção da dinâmica de morte. Estou sendo clara com vocês? Por isso, a pergunta que eu fiz: quando foi que você começou a morrer? E aí, quando eu me dei conta de que eu vinha numa dinâmica de morte durante muitos anos, até então eu me encontrei com a morte de fato, mas por um milagre e uma intervenção do céu sobre mim, eu não morri e não fiquei com sequelas após a cirurgia, porque hoje eu tenho molas de platina que embolizaram um aneurisma no meu cérebro, mas a partir dali eu tinha duas opções. Ou eu continuava fazendo a dinâmica de morte que eu vinha fazendo, como eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que vivenciaram a mesma coisa que eu, que passaram pelo mesmo que eu passei, que depois eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que tiveram a segunda chance, mas que na segunda chance não decidiram iniciar uma dinâmica de vida e anos depois essas pessoas foram a óbito. Mas eu não, eu decidi me despedir daquele lugar que eu fiquei tantos anos. E eu venho numa dinâmica de vida. Eu escolho viver. Pode ser que não seja essa a sua escolha. E se você não escolhe viver, seu corpo, em algum momento, e a sua mente vão concordar com você.
Então, eu quero muito que você pense. Pensa e vê se você consegue uma resposta para você, porque nada começou hoje. Então, para você que está com papel e caneta, eu queria que você anotasse algumas perguntas aí, para ver se vai te ajudar. Pode ser? Nesse olhar para si? A primeira pergunta que eu queria que você anotasse aí é essa: olhando para a sua família de origem, tá? Se você pudesse fazer duas listas, né? A lista A e a lista B. Consegue fazer ali, né? Quem você, da sua família, colocaria do lado de quem escolhe viver? Quem escolhe? Quem vive nessa família? Bota lá na lista A. E quem não escolhe viver nessa família? Quem vive uma dinâmica de morte nessa família? Bota lá do lado B. Vê se você consegue identificar olhando para sua família de origem. A segunda pergunta que eu faria para você é: o que se fala do grupo A? O que essa família fala de quem decide viver? Qual é o comentário dos que decidiram viver nessa família? Você saberia me dizer? Desse grupo A, de quem vive? E o que falam do grupo B, daqueles que fazem uma dinâmica de morte, que vivem mortos-vivos, os mortos-vivos? O que se fala sobre os mortos-vivos na sua família? Qual é a opinião da sua família sobre os mortos-vivos? Você já tinha pensado nessa família desse jeito, na sua história desse jeito? Porque a sua história não começa em você, a sua história começa na sua família. Se eu te perguntasse em que grupo você está, você faz parte do grupo dos que vivem ou faz parte do grupo dos mortos-vivos? E a minha última pergunta seria para você: você consegue definir numa palavra o que significa viver para você? Viver para você significa o quê? Eu acho que a gente tem a possibilidade de olhar para as histórias que estão atrás de nós e identificar que nada começa conosco, mas também pensar na possibilidade de inaugurar uma nova forma de viver.